pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pauta da Vez. E hoje, como sempre, um convidado muito especial. Ele que é médico pediatra e atua também como vereador na cidade de Indaiatuba. Doutor Otiniel, seja muito bem-vindo ao Pauta da Vez. É uma honra tê-lo aqui conosco. Para mim é que é uma honra e um prazer, Cíntia. É sempre um prazer a gente poder conversar um pouquinho, explanar um pouquinho sobre o meu trabalho e o que a gente tem na cidade aí, né? Com certeza. E hoje a gente vai ficar sabendo aqui de muitas frentes, tá? Principalmente a frente da saúde, o que vem acontecendo em Indaiatuba. Ele que atua em uma área tão importante, né? Vendo na prática, atuando na rede. Então se preparem aqui, já compra aí a pipoca, senta aí que vai ser um assunto muito bom. Doutor, fala um pouquinho pra gente sobre o doutor Otiniel como pessoa. Como que começou um pouquinho na carreira e como que foi esse engajamento para atuar também na frente política? Cíntia, assim, ser médico é algo que vinha comigo já desde a adolescência. Então, ou melhor, desde que eu me entendo por gente, a minha ideia era ser médico. A pediatria vem do decorrer da faculdade, que a gente passa por todas as cadeiras, e eu me apaixonei pela pediatria porque eu adoro crianças. Então, é algo que me faz muito bem você tratar de uma criança que está doente e depois receber um sorriso, um abraço, aquela coisa que traz uma energia para a gente que vale muito mais que qualquer dinheiro que possa ser colocado aí. Então, ser pediatra é aquilo que eu sempre quis na minha vida como profissão e como forma de vida mesmo. A carreira política veio depois de um tempo em que eu já estava bem estabelecido na minha profissão, os filhos já criados, né? Eu tenho 2 filhos, os 2 são médicos. E eu tinha a experiência no serviço público de muitas coisas que eu via, achava que podia ser melhorado, mas que eu não conseguia acesso à administração. Porque realmente é difícil quando você não tem algum tipo de envolvimento político. E aí, a partir daí eu resolvi me envolver na política para que eu conseguisse um pouco mais de acesso para levar a minha experiência no dia a dia, aquela experiência que eu tenho como médico, como funcionário público, para a administração. E eu acho que a gente conseguiu bastante coisa, muitas mudanças aí da saúde, né? Principalmente porque é a área que eu atuo. E depois, como vereador mesmo, aí outras coisas que foram surgindo, a gente consegue também acesso. Essa foi a decisão de ser político. Olha que legal. E é importante o senhor falar isso, porque quando a gente fala que atua, né, às vezes as pessoas falam que é só problemas, vem só com aquela demanda, mas muitas coisas durante o dia a dia, igual ele falou da administração pública, às vezes não são tão difíceis de resolver, é uma questão de gestão. E tendo esses dois lados, eu acho que foi uma escolha muito bacana. E eu sou suspeita, conheço o doutor, tenho como amigo já há bastante tempo, antes mesmo dele entrar para a política, e é um desafio grande, né? Agora, doutor, fala para nós, 40 anos de experiência é algo assim grandioso no sentido de que a partir dessa sua experiência você vê também como a medicina tem avançado, né? Entrando a inteligência artificial, isso é um tema que a gente fala bastante aqui no podcast e ao mesmo tempo as demandas médicas também cresceram bastante. Como que o senhor vê nessa parte de pediatria, que realmente tem que gostar bastante? Eu aposto que os papais, as mamães que estão nos acompanhando, sempre tem aquela luta para conseguir lá a consulta com o doutor. Como que o senhor vê essa parte da medicina em si, com a chegada da inteligência artificial, da tecnologia? Como que o senhor analisa isso, assim, estando com a mão na massa? Cíntia, ajuda muito, porque algumas informações, mesmo a gente como profissional tem dificuldade de acessar. E a inteligência artificial ajuda muito nisso, porque você tem um acesso um pouco mais fácil. Ao mesmo tempo, você tem um outro lado, que é o lado em que os papais ou as mamães, no meu caso como pediatra, acessam, eu não vou usar a marca, mas uma marca aí de internet, e colocam lá os sintomas e aquela marca joga uma doença, um tratamento. Então você tem às vezes uma mamãe e um papai muito apavorados de algo que não tem nada a ver do que aquilo que foi informado. E alguns até tentando usar a medicação via essa informação de internet. E o ser humano não dá para ser avaliado só por um critério.
Sim. né? Eu sempre costumo dizer que quando um paciente entra no meu consultório, eu já estou avaliando ele desde a hora que eu chamo ele. Porque essa criança ou vem andando, ou vem no colo da mãe, ou eu vejo a condição da mãe e do pai, eu vejo a condição da criança. Então não é simplesmente falar, olha, está com febre, está com dor de garganta. Não, a avaliação tem que ser de tudo. E isso atrapalhou um pouquinho, porque os papais e mamães chegam muito apavorados por coisas que talvez não precisassem, ou já usando medicação que não deveriam. São os dois lados. Sim. E olha que interessante, né? Eu acho que principalmente as mamães de primeira viagem, né? Tem todo aquele cuidado, todo aquele resguardo, né? Porém, entender que também, né, doutor, cada organismo reage de um jeito. Sim. Então, a gente tem esses períodos que são de inverno, questão ali toda que já são doenças que são mais comuns em certos períodos, a gente fala sazonalidade, né? Poder entender que às vezes um medicamento para um não é para o outro. E aí, entre os exames que o doutor solicita, tudo. E dentro desse perfil, doutor, saiu uma pesquisa que fala para nós que o número de natalidade vem diminuindo, não só no Brasil, né? Principalmente nos países de primeiro mundo, Japão, Estados Unidos. Como que o senhor analisa? É um comportamento que o senhor acha que vai pendurar mesmo? É uma fase? Até mesmo, gente, porque a pediatria não são todos os médicos ali que acabam escolhendo. Eu acho que existe uma certa defasagem, doutor. Existem porque o lidar com a criança, o ser pediatra, você não lida só com a criança, você está lidando com uma família, com a ansiedade da mãe, do pai, hoje a ansiedade dos avós também, que acabam sendo muitas vezes cuidadores, né? Algo que você não tinha há alguns anos atrás. Quando eu comecei a medicina, a gente tinha os avós que tranquilizavam as mamães e os papais. Hoje você tem avós que também trabalham muito, também tem o seu tempo, que não tem mais aquela condição de acompanhar a criança no período total. Então, às vezes, eles são mais apavorados que os papais. Então, a gente perdeu isso um pouco, né? Em relação a essa evolução de natalidade, eu acho que o critério hoje de ter filho, ele é muito mais estudado, ou os casais, quando vão ter filhos, eles vão avaliar a possibilidade de ter, a possibilidade de criar, a possibilidade de dar uma condição melhor para esses filhos, e automaticamente, no estilo de vida que temos hoje, o que se tem decidido é para que ou não se tem, não é uma minoria, aqueles casais que não querem filho de jeito nenhum, ou tem um número limitado de filhos, com aquela condição que eles possam dar a esses filhos uma condição melhor de vida. E eu acho que isso é uma tendência, Cíntia, porque, como eu disse, quando eu comecei minha profissão, há 42 anos atrás, eu tinha uma mamãe que ainda ficava em casa, que ainda não precisava trabalhar o período todo. Isso mudou completamente, né? Hoje, a condição financeira de uma família depende dos dois, do marido, da mulher, porque a vida está cada vez mais difícil, cada vez mais cara. Então, eu acho que essa é uma tendência, uma diminuição do número de filhos. E em relação aos pediatras, eu acho que também diminuiu exatamente por essa condição de que a gente tem que ser o médico da família. Você orienta tudo, né, da criança, mas você acaba orientando os papais e as mamães também. E eu acho que isso tem sido um empecilho para as novas gerações de médicos que estão por aí. E olha que interessante, né? Eu tenho alguns amigos que estão fazendo medicina e eles falam, né? Quem quer realmente pensar só no lado financeiro, vai para outra área ali. Às vezes, a dermatologia, a questão da cirurgia plástica, cirurgião. E o doutor falou uma coisa interessante. Tem que fazer também pela questão do amor à profissão. Então, tem muitos profissionais que ainda colocam isso na mesa e analisam, né? Que tomar conta de um bebê envolve a família inteira dele, independente do grau de escolaridade, economicamente dizendo. E isso é muito bacana. E, doutor, você tendo essa atuação, igual o senhor falou, funcionário público também, né? O senhor atua tanto na frente particular como na rede municipal. O senhor vê uma discrepância grande ali em relação à questão da criação? Ou você acha que, independente de qualquer padrão, a criançada tem as mesmas tendências? Olha, Cíntia, o que você tem, às vezes, é realmente pela condição financeira. Você vai ter diferença, né? O que eu sinto é que aqui em Indaiatuba, em particular, nós temos uma rede de atendimento pública muito boa.
Na pediatria em particular, a gente tem pediatras atendendo, são pediatras mesmo, né? Todos têm que ter uma formação em pediatria, porque em alguns ambientes não públicos, você tem médicos ou recém-formados ou que não são da área atendendo, por exemplo, em pronto-socorro. Aqui não. Aqui na rede pública tem que ser pediatra para atender. E o que a gente vê é em relação, às vezes, a algum procedimento ou, às vezes, alguma medicação em que você tem que lidar de forma diferente para aquela família que tem um pouquinho mais de dificuldade financeira. Mas eu acho que a gente consegue trabalhar do mesmo jeito. A avaliação é igual, a conduta não vai ser diferente de forma nenhuma, a gente só tem que se adaptar às necessidades. Mas isso faz parte de ser médico. Né? Eu tenho que entender o que essa família tem de possibilidade e tenho que adaptar o que eu vou colocar para essa família. O que é possível, não adianta nada eu falar para a mamãe, olha, você vai dar uma fórmula de leite que custa R$300 a lata e eu vou saber que essa família não tem a menor condição de ter isso. Então eu tenho que me adaptar àquilo que aquela família pode. E quando for necessário, orientá-los até uma ajuda do serviço público. Né? Eu falei de fórmula de leite. Existem crianças, por exemplo, alérgicas a leite, em que uma lata desse leite custa 300 e tantos reais e você não consome uma lata só por mês num nenenzinho. Então, o nosso estado de São Paulo, ele oferece isso mediante todo um processo, a gente tem que justificar por quê, e isso é oferecido para essa família. Então, a gente tem alternativas. Perfeito. Até mesmo porque a gente sabe que a grande maioria que atende no particular atende no público. Então, não é questão só de estrutura, é questão de conhecimento médico mesmo, como o doutor relatou. E entrando um pouquinho agora nessa parte também política, a gente vê que existe uma mudança radical quando a gente fala estar dentro do consultório ou estar representando a população frente à Câmara Municipal e todos os desafios que existem. Doutor, quando o senhor decidiu entrar para a política, é claro e é comum, né? A gente acaba sendo evidência e todo mundo começa a colocar ali os seus achismos, ou como deveria ser, ou como pode ser. Como que o senhor lidou, assim, e lida até hoje, né? Com essas críticas, com essas pessoas que muitas vezes sonham mais em apontar ali só os defeitos do que também entender a possibilidade e dar sugestões de melhoria, que é o que a gente busca frente a quem está atuando, né? Cíntia, isso faz parte da política. Eu acho que o político tem que escutar, independente de ser crítica ou um elogio, ou muitas vezes uma posição, e a gente tem que responder na forma certa. Eu acho que a crítica, quando ela é de forma construtiva, ela é muito boa, porque faz você pensar e faz você procurar uma solução para aquilo. A crítica só por crítica, infelizmente, faz parte do ser humano, e a gente sabe que tem pessoas que são, por exemplo, contra a administração atual, que fazem críticas, aliás, só sabem procurar críticas, defeitos. Nenhuma administração vai ser perfeita, até porque existem limites financeiros para tudo que se faz. Mas a grande maioria, graças a Deus, reconhece o que é feito, e na saúde eu posso dizer isso. Vou dar um exemplo aqui para você, por exemplo. A gente agora, há muito pouco tempo, abriu o PAP, que é um pronto atendimento de pediatria em Indaiatuba, que eles separaram o atendimento das crianças do atendimento de adulto e criaram uma forma muito diferente, muito mais humanizada de atender. E isso, assim, era uma crítica construtiva, né? Vem aí a crítica construtiva desse atendimento conjunto. A gente conseguiu fazer isso, serviu como um parâmetro para que o executivo mudasse isso. Né? E essas críticas são maravilhosas. E é aí que nos provocam para tentar resolver. Agora, aquelas que são só críticas, a gente escuta, mas a resposta é, gente, tem coisas que são impossíveis e a crítica não é válida. Me traga alguma coisa que é possível dentro de um contexto de realidade, né? Eu vejo muito isso na oposição nossa. Eles fazem muitas críticas e tentam sugerir alguma coisa completamente fora da realidade do que é possível, sem se informar se aquilo é ou não possível, apenas para provocar e às vezes para um palanque político, né? Acho isso muito ruim, porque eu acho que isso não é política, isso é politicagem, é algo destrutivo e não construtivo.
e eu tenho como conceito da política fazer algo construtivo. Eu entrei na política para tentar melhorar a nossa cidade. Então eu faço críticas, faço também, mas eu tento apontar soluções viáveis. Soluções maravilhosas, ainda não, né? Nós não estamos no país das maravilhas, né? Claro, e o senhor falou a palavra importante, né? É muito importante também justificar para vocês o papel do executivo e do legislativo, né? Às vezes as pessoas, ao se candidatar, acabam prometendo coisas que nem está dentro do escopo de trabalho daquele cargo em si. Então, por exemplo, doutor, explica para o pessoal qual é o real papel do vereador. A gente sabe que tem que fiscalizar, mas a gente tem que ter alguém que acompanhe de perto, né? Então, como que o senhor diferencia para eles aqui, para entender até onde o vereador pode ir e até onde o prefeito deve iniciar ali a atuação? O vereador tem a função de fiscalizar, como você já disse mesmo, e a fiscalização não é relacionada ao que o executivo faz, é em relação até como está funcionando o sistema público. Na minha área, por exemplo, eu tenho condição de fiscalizar os postos, então eu vejo o que está errado, eu vejo o que poderia ser melhorado, e a função do vereador não é prometer coisas. Eu não posso prometer, por exemplo, que eu vou construir um hospital estadual no meio da cidade. Isso não tem, o vereador não tem esse poder. O vereador não pode mexer em o que aumente custo para a prefeitura. Então eu não posso prometer que vou construir alguma coisa, mas eu posso prometer que eu vou junto ao executivo mostrar a necessidade da construção de determinada coisa, né? Então a grande função do vereador, na verdade, é a ligação da necessidade do cidadão com o executivo. É isso que eu acho que é o mais importante. Porque, como eu disse no começo, um dos meus motivos de entrar como vereador era que eu enxergava coisas que poderiam ser melhoradas ou algumas coisas estavam erradas, mas eu precisava que isso chegasse ao executivo, porque ele também não tem braços para ver tudo. E essa é a grande função. E melhor ainda, a função que eu acho que é melhor do vereador é escutar a população. Porque quando eles nos trazem alguma demanda, a gente vai tentar olhar, ver se aquilo realmente é viável, se existe aquela necessidade, e aquilo força a gente a ir até o executivo e mostrar, olha, isso aqui está errado, essa população precisa dessa ajuda. E sinceramente, Cíntia, esse é meu segundo mandato, e eu não tenho queixa nenhuma. Todas as minhas demandas, tudo que eu recebo, eu consigo acesso ou ao secretário ou ao adjunto e muitas vezes até junto ao prefeito para conseguir essas melhorias para a cidade. Indaiatuba é uma cidade diferente. É uma cidade que você tem todo o executivo voltado para que essa cidade seja cada vez melhor para a população, tá? E é isso. Eu acho que essa é a diferença entre o que o vereador pode prometer e o que ele pode fazer. Muito legal. E olha só, acabamos de ter uma aula aqui com o doutor, né? Realmente é bem legal quando a gente tem alguém que executa e ao mesmo tempo vê de uma forma mais ampliada, né? Igual a gente fala, mais macro, essa questão do representar a população. A gente sabe que dentro do período eleitoral as pessoas escolhem seus representantes. Nem todos que são ali pré-candidatos acabam entrando. E o mais importante, independente de o seu vereador ter sido ou não eleito, seu vereador de escolha, né, como candidato, o importante é a população estar unido, porque o primeiro contato é o vereador. Às vezes a questão da população querer ir direto ao executivo vê isso tudo como uma grande dificuldade. Então, o papel também do vereador, como o doutor disse muito bem, é ouvir essas demandas, né, principalmente de sugestões ou até mesmo de melhorias de bairro, rua, né? A gente vê que tem pessoas que têm dificuldade ali de acesso, vai lá, encontra, né, alguém que representa você, que já está nas cadeiras e busca ali a melhoria que você quer para o seu bairro. E, doutor, falando um pouquinho agora dessa questão de segundo mandato, primeiro, né? Eu acho que o primeiro é um grande aprendizado, até mesmo para entender como tudo funciona. Mas eu sei que o senhor tem apresentado alguns projetos que realmente vêm fazendo a diferença. Tem alguns que o senhor gostaria de citar ou falar deles em si, até para a população que está nos assistindo poder ter mais conhecimento em relação a isso? Olha, Cíntia,
assim, tem muitos projetos que a gente fez, muitas indicações. As indicações são sugestões que vêm do munícipe para melhoria da cidade, ou melhoria da região que ele vive, em que a gente apresenta ao executivo. Então, cada indicação que a gente faz vai para uma secretaria específica, dependendo da indicação, e eles vão avaliar e dão uma resposta para a gente responde ao cidadão a viabilidade ou não daquilo que foi sugerido. Dos projetos que a gente fez, eu tenho orgulho, muito orgulho, de 2 projetos que eu fiz. Um é o ABC da Gestação, que foi no mandato anterior, em que a gente criou palestras com um ginecologista, com um pediatra, com um nutricionista, com um psicólogo, com o pessoal do Nascer Bem, para ensinar, ou melhor, para dar informação para os papais, para os futuros papais e mamães. E eu tenho um grande orgulho porque esse projeto ele vinha de uma instituição particular e que dava muito certo, porque você vai ter uma informação certa do que é a gestação, do como é o parto, do como cuidar do seu filho, com profissionais que lidam com isso. E não aquela coisa da internet, não vou falar de novo o coisa, ou de um curioso que fala, é assim que faz, o parto é desse jeito. Não, as informações são realmente por profissionais experientes. E deu certo, a gente já teve, nós estamos agora na 5ª edição, e um sucesso, Cíntia, assim, o retorno que a gente tem desses papais e mamães, alguns inclusive depois passam comigo no posto quando nasce o nenê ou até no consultório, e eu pergunto, o que você achou? Ajudou? A resposta é unânime, ajudou muito. E o segundo projeto é um que a gente fez esse ano, que é o projeto dos 80+. Como você me perguntou no começo, a mudança do perfil da população. A gente sabe que daqui uns 30 anos, mais ou menos, a população de Indaiatuba vai ser mais de idosos do que de nascidos. Então, a gente precisa se preocupar para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida. Nós estamos nos tornando mais idosos e, junto com a idade, vem tudo que você tem de possibilidade de doenças, para que a gente tenha uma velhice, vamos usar esse termo, mais saudável, mais ativa. A gente precisa de ajuda. E eu trouxe um projeto, na verdade, esse projeto foi me apresentado por uma pessoa maravilhosa, que foi o Fernando, do Bem Viver, e que tem relação com atividade física na terceira idade. Só que a partir de 80 anos, essa atividade tem que ser muito específica, não pode ser igual de 60 para cima. E eu trouxe um projeto para que a gente criasse um ambiente com área de fisioterapia, com área de exercício, com área de hidroterapia ou até de natação específico para pessoas com mais de 80. Esse projeto foi aprovado pelo nosso prefeito, ele inclusive falou bastante isso na campanha dele, porque quando eu trouxe o projeto ele já abraçou, ele falou, doutor, a gente vai fazer isso. E a gente está indo com esse projeto. Eu já estou conseguindo com que ele seja elaborado, a planta, a parte física e o que nós vamos colocar lá dentro. E depois a gente vai ter que sair aí tentando uma verba para que a gente consiga construir isso, né? Mas é algo que me fez muito bem, porque para quem frequenta um pouquinho o Bem Viver, e eu vou com uma certa frequência, você vê a alegria das pessoas da terceira idade, quando frequentam ambientes desse tipo, quando fazem a sua academia, quando fazem a sua dança, a qualidade de vida deles é outra. Daquele, a gente antigamente chamava de velhinho, né? Que ficava em casa, sentadinho, sem participar muito do ambiente. Hoje isso não pode mais, né? Eles têm que ter qualidade de vida. Basta você ver agora o último concurso de Miss Terceira Idade, Miss e Mister, que coisa maravilhosa, que sensação gostosa de ver a alegria daquelas pessoas. Então, são 2 projetos que me emocionam e eu tenho um grande prazer de ter apresentado isso. Olha que legal, né, gente? E eu falo que eu sou suspeita, que eu tenho minha mãe, que com certeza está nos assistindo, quero mandar um beijo para ela. Ela é 70 e pouquinho, né, mãe? Vamos dizer assim. Mas ela é uma pessoa muito ativa, viu? Faz lá a hidroginástica da prefeitura, próximo de casa. Tem toda essa questão, né? Também da qualidade de vida, que Indaiatuba tem esse grande diferencial.
E cuidar dos idosos, a gente fala, é cuidar não só da nossa cultura, da nossa história, mas são pessoas que agregam com experiência, com ideias. A gente vê a participação mesmo, né, dos idosos frente a tantas demandas, né, doutor? Que por mais que exista uma mudança, eles têm a firmeza de falar assim, eu já passei, eu já vivi. Então, isso eu acho que é por isso que até nos emociona, porque a gente fala que quisera nós, né, chegar aí aos 80, bem, saudável, buscando ainda atividades, aprender, enfim, é muito bacana. E, doutor, eu soube de um projeto, até acompanho bastante o doutor na Câmara e os outros vereadores, que inclusive estão todos convidados para vir aqui conversar. O Pauta da Vez, ele traz realmente essa oportunidade de receber as pessoas que vêm agregar, não só na cidade, mas na vida do próximo. E eu vi um projeto que o senhor vem até dando andamento também, que fala um pouquinho a respeito também de algumas questões voltadas para a criança ter acesso à internet, se eu não me engano, chama cyber alguma coisinha. E ter esse cuidado como pediatra e vereador, ter essa possibilidade, né, doutor, de entender que o comportamento, assim como o do idoso mudou, da criança também. E a gente vê muito falar na internet, mas as ações, às vezes, vão ficando limitadas. Pode falar um pouquinho desse projeto para nós? Esse projeto, Cíntia, veio mesmo depois de algumas pesquisas e faz parte da minha área profissional. Existem limitações em relação ao uso de telas, em geral, né? Internet, televisão mesmo. Inclusive, assim, a recomendação da Sociedade Americana de Pediatria é que você não tenha telas até 2 anos. Entendo que isso na nossa sociedade hoje é extremamente difícil, mas o problema é que isso se tornou o completamente inverso. Hoje você vê criança, por exemplo, em vez de estar brincando, em vez de estar jogando uma bola, está lá jogando um joguinho no celular. Isso traz alteração de intelectual, traz alteração de comportamento, traz alteração de saúde física. A gente sabe também que quando você ultrapassa um limite de uso de telas, você tem uma chance muito maior dessa criança desenvolver uma miopia grave, uma miopia que você nem a cirurgia vai corrigir. Então, assim, tem muitas consequências. Além de você ter uma alteração de comportamento, porque essa criança passa a ter um comportamento antissocial. Porque ela prefere muito mais ficar no celular que de brincar, jogar uma bola, jogar um joguinho, conversar com um amigo. Isso no adolescente, inclusive, é algo que você mais vê. Às vezes você vê um adolescente sentado do lado do outro, está um no celular, o outro no celular, e os dois estão ali, num ambiente que poderiam estar conversando, discutindo alguma coisa. Então, esse projeto veio nesse sentido, para tentar pelo menos informar a esses pais, a essas famílias, a gravidade que é o uso excessivo desse tipo de mídia, né? de telas em geral. Entendo realmente que isso é muito difícil, porque, como eu disse, a vida hoje é muito complicada, mas pelo menos dizer para essas famílias, olha, gente, tomem cuidado, porque os seus filhos vão sofrer a consequência do excesso de tela e do celular. E é muito importante, eu até lembrei o nome aqui, é o detox digital, né? A gente fala isso até como, eu pego a minha geração, doutor. Eu fui uma geração que eu cresci totalmente sem internet, sem celular. Eu era de brincar na rua, enfim. Foi uma fase muito boa e que saudades, né? Mas a gente vê também essa questão de que, além da questão, igual ele falou, da miopia e tal, tem a questão cognitiva também. Então, a criança, ela precisa ser estimulada. E hoje a gente sabe que as plataformas, né, igual o doutor citou, não quis citar o nome corretamente, mas as plataformas de IA cada vez estão mais atrativas. E você tem lá muito movimento, muitas cores. E claro que, gente, a criança que não teve nenhuma experiência ali sem a tela, para ela o mundo acaba girando em torno disso. Então, eu achei muito bacana esse projeto. E qual mais, doutor, que o senhor queira destacar, até mesmo falando um pouquinho aí, o senhor falou do ABC da gestação, mas eu sei que tem mais projetos aí voltados também para essa área da saúde infantil. Então, é muito bacana quem nos assiste trazer também ideias para o doutor, levar lá na Câmara. É bacana, o doutor, quando a gente vê isso, porque envolve totalmente o dia a dia.
E uma pergunta que eu ia falar para o doutor é que, assim, a gente está vendo o grande, infelizmente, né, os incidentes envolvidos aos engasgos das crianças, toda essa parte ali dos primeiros socorros. Como que vocês lá na Câmara veem isso? Existe algum projeto que pode agregar? Como que o senhor, como pediatra, atuaria ali nessa frente? Cíntia, deixa eu só falar uma coisa. Eu sou da época que nem celular existia, Cíntia. Então, e o telefone era... Você pagava uma fortuna para ter um telefone em casa. Mas essa pergunta do engasgo, assim, duas frentes. A primeira é que no ABC da gestação, uma das... na última aula, na última palestra, além de se falar bastante sobre a amamentação, que é uma briga minha, e eu acho que a pediatria tem que se basear nisso, insistir que as mamães amamentem, obviamente aquelas que têm possibilidade, né? A gente faz uma instrução sobre o desengasgo do recém-nascido e até de crianças maiores um pouquinho. Tem alguns projetos, um colega até apresentou um projeto de ensinar as manobras de desengasgo, mas a manobra que tem um nome famoso, difícil de falar, né, de Heinisch, e divulgar isso, né? Eu acho que no dia a dia, eu acho que isso a gente faz até no consultório. As mamães perguntam, eu até dou uma instrução sobre isso, né? Mas cada vez mais a gente tem que informar isso, né? E eu acho que está saindo com esse nosso projeto do ABC da gestação. Eu acho que a gente já ajudou bastante isso. Até, como eu disse da outra vez, algumas mamães voltam comigo no consultório, no posto, e eu me lembro bem que uma delas me falou: olha, doutor, engasgou, eu fiz aquilo que foi ensinado e deu certinho, fiquei tranquila, tal. E eu tenho certeza que tranquila não deve ter ficado, mas conseguiu resolver, né? Então é algo que a gente tem que cada vez incentivar mais e talvez até como uma ideia, insistir para que isso faça parte do pré-natal que é feito nos postos de saúde, né? A gente tem um pré-natal direitinho, existe todo um cronograma, todos os postos têm isso, com enfermagem, com ginecologistas no tempo certo, e talvez colocar isso como mais um projeto para que faça parte do pré-natal, ensinar o desengasgo do recém-nascido, pelo menos. Muito bacana. E olha só, pessoal, que interessante. Eu estava olhando aqui e a gente fala muito a respeito dos desafios, né? Quando envolve a frente política e saúde, eu acho que a saúde ela é o topo de todas as questões, né? Sem saúde a gente não consegue estudar, não consegue ter vida social, enfim, não consegue trabalhar as outras frentes. Em relação à saúde, doutor, quais seriam os maiores desafios assim que o senhor encontra entre essa questão de sugerir e executar ali? Tem algum desafio principal assim que as pessoas recorrem ao senhor para poder falar? Como que o senhor vê essa frente? Cíntia, assim, a Secretaria de Saúde é a secretaria a qual eu sou funcionário, né? E eu sempre tive muito bom relacionamento, mesmo antes de ser político, com as secretárias, que era a Graziela, agora a doutora Heloísa, né? E eu sempre consegui levar minhas demandas, as minhas impressões ou as minhas opiniões sobre melhoria para elas. Obviamente que nem tudo é possível, que é aquilo que eu disse, a gente pode até levar, mas tem que saber que algumas coisas não podem ser colocadas no contexto, pelo contexto financeiro, pelo contexto de possibilidade de execução. As demandas principais que eu creio aqui na nossa cidade não são do atendimento básico. Os postos de saúde nossos são maravilhosos. Não sei se você sabe, eles agora estão trabalhando até de sábado, né, para um atendimento mais do dia a dia, ou para desafogar um pouquinho as agendas. Então, assim, a gente tem um atendimento básico muito bom. A gente tem um laboratório maravilhoso, a gente tem um cronograma de exames que são dentro do limite possível, porque, volto a dizer, a grande dificuldade é que a pasta da saúde é a pasta mais cara que a gente tem, no que diz respeito à manutenção. Porque uma coisa é você construir um prédio, né? Construir um posto, construir um UPA. O prédio em si, você até consegue verba estadual, federal, ou até na prefeitura mesmo. Mas o problema é você manter. E o manter, eu estou dizendo, todos os insumos e todos os profissionais,
né? E existe um percentual que deve ser derivado do que entra de receita na prefeitura para o que deve ir para cada pasta. A saúde, com certeza, aqui em Indaiatuba é uma das que tem o maior percentual e que o prefeito até extrapola esse percentual para que a gente tenha uma saúde melhor, né? Então, o que eu acho que o maior gargalo nosso ainda é em relação à internação de hospitais. Mas graças a Deus, ou melhor, graças a administrações muito boas que a gente veio desde o primeiro mandato do Reinaldo Nogueira, a gente vai agora construir um hospital que vai acabar sendo um hospital e também um pronto atendimento, não só de clínica como de pediatria, que vai ter tomografia, vai ter um laboratório com mais... eu vou pedir desculpa, eu não vou dizer o número de leitos que agora me fugiu, mas eu sei que está em mais que 40 leitos para absorver um pouquinho aquelas internações que o AOC não tem dado conta. Tá? Então, tudo isso dentro de um contexto em que o prefeito faça isso de forma consciente. Eu não vou abrir um hospital com 1.000 leitos, porque eu não vou conseguir ter gente para tocar os 1.000 leitos. Nem número de profissionais e nem a parte financeira. Sim. Então, ela é bem consciente, é pelo número que a gente consegue. E isso deve melhorar bem essa parte de internação. Além da reforma do Hospital Dia, que agora a gente vai poder ter... Agora não, depois que terminar a reforma, algumas cirurgias que eram feitas, mas que teriam que ser feitas no AOC, porque o paciente às vezes tem que ficar 2, 3 dias. Agora a gente vai ter uma área de ter essa internação. Então eu vou poder fazer algumas cirurgias que não poderiam antes. Também já desafoga um pouquinho a OC. Então, mas tudo isso consciente, sabendo qual é a possibilidade que eu tenho de executar isso e executar de forma boa. Não adianta fazer de qualquer jeito, né? Com certeza. Então, eu acho que a nossa saúde evoluiu muito e está evoluindo. Ela tem que evoluir mesmo, né? Mas dentro de um planejamento bem feito para que o que se faça se permaneça sendo bem executado. Perfeito. E é o que a gente sempre fala, a melhoria sempre vai ter, né, doutor? Sempre vai ter algo que precisa e deve melhorar. E tem uma coisa que eu queria destacar, que eu achei muito legal também. Indaiatuba vai ter um futuro banco de leite, né, doutor? E esse banco de leite visa realmente para as mamães, né, poderem doar aí para as outras que não possuem e a criança não ficar sem o aleitamento ali, que é muito importante, né? Até a questão de anticorpos, né, doutor? O senhor poderia falar um pouquinho para nós sobre isso? O banco de leite, ele vai ficar junto com o Nascer Bem, que agora mudou de lugar. O banco de leite, basicamente, Cíntia, vai ser direcionado para aquelas crianças, por exemplo, que ficam em UTI, ou que tem que ganhar um pouquinho mais de peso, em que a mamãe não consegue amamentar. Ou imagine você que você tem um filho e o seu filho tem que ficar na UTI por alguns dias. O estresse que isso provoca para alguém que esperou quase 9 meses para ter esse filho. Nossa. Com certeza isso vai diminuir a produção de leite, em algumas mamães até faz com que elas não tenham mais leite. A gente estimula bastante, tem toda uma orientação para isso, mas é uma possibilidade. E quando você faz uma nutrição dessas crianças, principalmente os prematuros, quando você usa uma fórmula, existem fórmulas inclusive que tentam ser preparadas para crianças prematuras, mas a base é uma proteína de leite animal e que é muito diferente da proteína humana. Então esses leites fazem muita diferença na recuperação dessas crianças e ele basicamente vai ser direcionado para isso, tá? Precisa realmente de doação, então desde já para aquelas mamães futuras ou mesmo aquela que tem bastante leite, que muitas vezes está lá com a roupa e está tudo molhando e já amamentou a criança. Então seria muito legal se essas mamães depois se prontificassem a fazer a doação. Esse leite pode estar salvando vidas de crianças que necessitam muito, né? Então, desde já, o banco de leite não está funcionando ainda, porque a gente tem uma burocracia aí que é extremamente complicada, mas já está sendo resolvida, mas que vão salvar vidas. Então, é como uma doação de sangue, né? Você doa sangue e esse sangue salva vidas. Esse leite vai salvar vidas.
Olha que bacana, né? São muitas boas notícias, né? Que eu acredito que a partir desse próximo ano venham e a gente vai estar divulgando, viu, pessoal? Acompanhe aqui o podcast Ponto Pauta da Vez. A gente vai falar para vocês dessas novidades. E, doutor, tem algo que o senhor gostaria mais de destacar? Não sei se tem algo que possa agregar aí a quem está nos escutando também. Olha, Cíntia, eu gostaria de dizer o seguinte. A política, apesar de muitas críticas e, infelizmente, de maus políticos, ela é necessária para que a gente possa escutar e direcionar para que sejam executados projetos e também você saber como priorizar. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: o gabinete de todos os vereadores, e com certeza o meu também, ele está aberto. E trazer para o vereador as demandas, as queixas e as críticas positivas, críticas que façam diferença na cidade, é o que realmente vai fazer a diferença na cidade. Porque nós, vereadores, somos a comunicação entre a população e o executivo, o prefeito, os secretários. Então, eu queria dizer o seguinte: tragam para a gente, tragam sugestões, tragam críticas que possam realmente ser críticas construtivas, ou até se você não sabe se é construtiva ou não, traga a crítica, porque a partir daí a gente pode tentar ajudar a resolver os problemas. Perfeito, doutor, agradeço muito. O doutor Otiniel tem uma atuação forte na Câmara. Eu estou falando, doutor, porque eu acompanho dos demais vereadores também. Eu acho que o que fica assim de mensagem é essa questão da credibilidade mesmo, e muitas vezes não só do populismo, né? Porque hoje, com o celular ali, a internet, muita gente acaba sendo especialista em tudo, né? Mas poucos realmente conseguem ter a visão macro da situação e vir com tópicos que sejam realmente que possam agregar, digamos assim, para as mudanças diárias. Então fica aqui também, doutor, a nossa questão. O Pauta da Vez, ele se coloca à disposição também, caso precise noticiar algo. E eu queria, doutor, que para finalizar o senhor deixasse uma mensagem para quem votou no senhor, para quem vem acompanhando o seu trabalho e para aqueles que às vezes não conhecem, como que eles podem estar acessando. Acredito que o gabinete seja o melhor caminho, né? Com certeza, Cíntia, o gabinete, as minhas mídias sociais, se você entrar nas mídias sociais, você vai ver que os nossos conteúdos são sempre baseados nisso, no que a gente consegue proporcionar, o que a gente recebeu de informação e levar para o executivo, e o que foi possível ser feito, né? Eu vou dizer de novo o que eu disse agora há pouco. Procurem a gente, tragam as suas demandas para a gente, né? Tem dúvida? Tragam as dúvidas para a gente, nós estamos à disposição. No gabinete tem sempre alguém para ouvir você. E se não é possível ser presencial, que seja até por telefone, WhatsApp, mas tragam para a gente, porque a nossa função, a minha função como vereador é tentar ajudar a população no que for possível. Então vem para a gente. Com certeza. Olha, agradeço demais, tanto a assessoria quanto ao doutor Otiniel, por estar aqui, por participar. Vir aqui não é fácil, a gente sabe que existem aqui questões que são delicadas de falar, mas o mais importante é esse acolhimento que eu acho que a população tanto merece e deve aproveitar, pessoas de confiança mesmo, de credibilidade, para poder buscar ali uma alternativa que muitas vezes eu acho que a população se sente ali sem ter com quem contar. Então, doutor, muito obrigada. Vai aparecer aqui, gente, no nosso GC, o Instagram do Dr. Otiniel. Acompanhe, tá? @doutor.otiniel. Otiniel é um nome diferente, tem um H, mas copie aqui, vai ter também o QR Code. A gente vai estar divulgando para vocês os outros contatos, o WhatsApp, como ele falou, e faça valer a sua opinião. Você que é população como eu, acompanhe também. As sessões na Câmara são sempre às segundas-feiras, né? Às 17h30. E quem não puder ir, gente, dá para ver pelo YouTube. Olha que bacana. Então dá para saber tudo que vem sendo feito, sim. E como uma população bem informada, né, doutor? O mais importante, poder atuar frente a mudanças que vão ali colocar num degrau melhor a sua vida, a sua rotina dos seus filhos, a escola. Enfim, muitas notícias boas. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, Cíntia, e é um prazer. Estou sempre à disposição para você e para a população. Combinado, então. Gente, terminamos aqui mais um episódio do Pauta da Vez. Curte aqui o canal no nosso
YouTube, né? Se inscreva aqui, receba todas as notificações e o mais importante, gente, contribua compartilhando esse conteúdo com alguém que precisa. Muito obrigada e até a próxima.